Olá, caros leitores e também ouvintes. Estamos aqui hoje para mais um capítulo do livro Lá Sem Sombras, de Ellen G. White. Não esqueçam, de compartilhar, de deixar seu like e também se inscreverem no canal, claro. Então, hoje nós já iremos para o capítulo 37. O capítulo de hoje tem por tema Governo do Lar. Os princípios, diretrizes. Pais e mães devem tornar a preocupação de sua vida que seus filhos se aproximem tanto da perfeição do caráter quanto o permita o esforço humano combinado com o auxílio divino. Esta obra, com toda a sua importância e responsabilidade, eles aceitam desde que trouxeram filhos ao mundo. Regras necessárias. Todo lar cristão deve ter regras, e os pais devem, em suas palavras e comportamento de um para com o outro, dar aos filhos uma vida de precioso exemplo do que desejam que eles sejam. Ensine às crianças e jovens o respeito a si mesmo, a lealdade a Deus e fidelidade ao princípio. Ensinem-nos a respeitar e obedecer à lei de Deus. Então, esses princípios lhe controlarão a vida e serão postos em prática em sua associação com outros. O próprio Deus estabeleceu as relações familiares. Sua palavra é a única orientação segura no trato com as crianças. A filosofia humana não descobriu mais do que Deus sabe, nem inventou um plano mais sábio de tratar com crianças do que o que é dado por nosso Senhor. Quem pode melhor compreender todas as necessidades das crianças do que o seu Criador? Quem pode sentir mais profundo interesse em seu bem-estar do que aquele que as comprou com o seu próprio sangue? Se a palavra de Deus fosse cuidadosamente estudada e fielmente obedecida, haveria menos angústia de alma por conduta perversa de filhos ímpios. Respeito aos direitos das crianças. Lembrai-vos de que as crianças têm direitos que devem ser respeitados. Os filhos têm reivindicações que os pais devem reconhecer e respeitar. Eles têm direitos a privilégios tais como educação e instrução, que os farão membros da sociedade, respeitados e amados, e lhes darão aptidão moral para a sociedade do puro e santo porvir. Aos jovens deve ensinar-se que o seu bem-estar, tanto o presente como o futuro, depende em grande medida dos hábitos que formarem a meninice e a juventude. Cedo devem ser acostumados à submissão, à abnegação, o respeito pela felicidade de outros. Devem ser ensinados a subjugar o temperamento rude, a conter as palavras impulsivas e manifestar invariável bondade, cortesia e domínio próprio. Nem enganadora afeição, nem severidade excessiva. Conquanto não devemos tolerar cega afeição, também não devemos exercer indevida severidade. As crianças não podem ser levadas ao Senhor pela força. Elas podem ser guiadas, mas não empurradas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Cristo declara: Ele não disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e são forçadas a entrar no caminho da obediência. No governo dos filhos, o amor deve ser manifestado. Nunca devem os pais levar seus filhos a sofrer por rispidez e exações razoáveis. A dureza leva a alma para a rede de Satanás. A dureza não é requisito. Ninguém suponha que a dureza e severidade são necessárias para assegurar a obediência.
Tenho visto mantido o mais eficiente governo de família sem uma palavra ou um olhar de dureza. Tenho privado com outras famílias onde as ordens são constantemente dadas num tom de voz autoritário e duras repressões e punições severas foram frequentemente administradas. No primeiro caso, os filhos seguiam o exemplo dos pais e raramente falavam um ao outro em um tom ríspido. No segundo, também o exemplo dos pais era imitado pelos filhos, e palavras acres e de censura e de disputas eram ouvidas da manhã à tarde. As palavras ásperas azedam o gênio e ferem o coração das crianças. Em alguns casos, essas feridas são difíceis de curar. As crianças são sensíveis à mínima injustiça e algumas ficam desanimadas ao sofrê-la. E nem darão ouvidos à alta e zangada voz do comando, nem se importarão com ameaças de castigo. Há perigo de crítica demasiado severa em pequenas coisas. O criticismo excessivamente severo, regras demasiado rígidas, levam ao quebrantamento de todas as disciplinas, e mais tarde as crianças assim educadas mostrarão o mesmo desrespeito pelas leis de Cristo. Firmeza uniforme e controle desapaixonado. As crianças têm natureza amorável e sensível. Facilmente são agradados e facilmente sentem-se infelizes. Mediante disciplina gentil em palavras e atos de amor, pode a mãe unir os filhos ao seu coração. É grande erro mostrar severidade e ser muito exigente com as crianças. Firmeza, uniforme e controle desapaixonado são necessários na disciplina de toda a família. Dizer calmamente o que pretendeis, agir com consideração e pondo em prática o que dizeis sem vos desviardes. Compensará o manifestar afeto no convívio com vossos filhos. Não os repulseis por falta de terna compreensão em seus brinquedos, alegrias e desgostos. Nunca deixeis que haja um sombrolho carregado em vossa fonte, ou que uma palavra áspera vos escape dos lábios. Deus escreve todas essas palavras em seu livro de memórias. Falta de firmeza no governo da família produz grande dano. Com efeito, é quase tão mal como não haver governo nenhum. Muitas vezes se faz a pergunta: por que os filhos de pais religiosos são não raros teimosos, desafiadores, rebeldes? A razão encontra-se na educação do lar. Muitas vezes os pais não estão unidos no governo da família. Um governo inconstante, ora mantendo as linhas firmemente, ora permitindo o que havia sido condenado, é ruinoso para uma criança. Lei mútua para pais e filhos. Deus é nosso legislador e rei, e os pais devem colocar-se sob seu governo. Este governo proíbe toda a opressão da parte dos pais e obediência da parte dos filhos. O Senhor é cheio de longanimidade, misericórdia e verdade. Sua lei é santa, justa e boa, e deve ser obedecida por pais e filhos. As regras que devem reger a vida dos pais e dos filhos fluem do coração do infinito amor, e as ricas bênçãos de Deus repousarão sobre os pais que administrarem sua lei em seus lares, e sobre os filhos que obedecerem a esta lei. A influência combinada da misericórdia e da justiça deve ser sentida. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Lares que viverem sob esta disciplina andarão no caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo. Pois bem, chegamos aqui
ao final de mais um capítulo do livro Lá Sem Sombras, de Ellen G. White, onde eu espero que vocês estejam acompanhando, né, todos os vídeos aí que eu venho mandando diariamente, e que Deus possa abençoar de uma forma muito, muito especial mesmo o lar de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.